E nesse sábado teremos o derby número 374 em Barueri, 7 horas da noite. Palmeiras e Corinthians se enfrentam muito mais do que um jogo de Campeonato Brasileiro. Buscando a recuperação palmeirense na competição, que ainda não venceu, e o Corinthians a manutenção da liderança. Tanto Palmeiras como o Corinthians dão importância para o Brasileirão, mas também estão às portas de quê? De confrontos decisivos pela Libertadores. O Corinthians joga na terça-feira com Boca Juniors em casa. O Palmeiras viaja para Guayaquil, no Equador, bem mais longe, com um dia a mais. O Palmeiras terá de descanso ou de desgaste com a viagem, já na quarta-feira, mas trazendo para sábado, que é o grande jogo, o grande derby, 374, quais serão as armas tanto de Palmeiras como de Corinthians para sair vencedor, para poder alavancar ainda mais na competição, se tratando de Corinthians, ou se restabelecer, entrar de vez na competição, se tratando de Palmeiras. A importância do jogo em si independe de competição. Pode ser Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. O derby em si é um campeonato à parte, que consegue por si só já mudar de patamar, mudar de situação a equipe que vence e também a que perde também. Você pode entrar num viés de alta, um viés de baixa, dependendo da forma que se ganha, da forma que se perde. A importância que cada um deve dar, já vislumbrando também, e não podemos esquecer dos jogos da Libertadores, o Corinthians tem uma situação confortável no Brasileirão, mas também tem aquele algo que não pode esquecer, sob a administração de Vitor Pereira, não venceu nenhum clássico. Pelo contrário, perdeu todos, nem empate não houve. Isso pro Corinthians, pro corintiano, isso é grave. Já o Palmeiras também tem a importância de ganhar do Corinthians, sim, para voltar a ter dias melhores no Brasileirão, alcançar sua primeira vitória. Dias melhores em vista de o Palmeiras pegou na última rodada um Flamengo, rodada antecipada, né? E saiu, não vou dizer que um empate com gosto de vitória, mas é que ele jogou em terreno hostil, em terreno inimigo, empatou com chance de ter ganho do Flamengo. E como eu tinha citado no vídeo pós-jogo do empate 0-0 com o Flamengo, eu citei que isso daria muita moral para como o Palmeiras virá encarar o Corinthians. Então, acho que a importância do que é fazer-se, cada um dos lados, fazer-se vencedor, tanto o Palmeiras como o Corinthians sair vencedor, mas também já, no caso, não pensando muito no que vai se acarretar com o adversário, mas sim o que isso vai ser de proveitoso para a tabela em si e o que pode se trazer e se levar de algo bom já para a sequência da Libertadores, que para o Palmeiras pode já classificar praticamente já para a segunda fase. Então, em vista que os adversários estão só empatando, o Palmeiras vencendo praticamente já se classifica, e o Corinthians tem a vitória vital contra o Boca. Então, e o Boca que não é nem sombra daquele super Boca Juniors do começo dos anos 2000, que assombrou vários brasileiros, né? Se tornando multicampeão da Libertadores, né? Então, do que eu pude apurar, tanto de Palmeiras como de Corinthians, ambos vão com força máxima, então, do que tem de melhor. Mas aí é que tá, minha análise fica muito em cima disso, baseado em que tanto o Palmeiras como o Corinthians vão com força máxima. Por quê? Pela importância, tudo que eu já citei agora, é a importância de vencer. Mas tem aquele porém também, tanto o Palmeiras, que está sofrendo muito de desgaste, por ter um elenco curto, né? Os jogadores de qualidade estão sendo cobrados e exigidos muito, e não está tendo intervalo para poder descanso. Então, no caso, o Abel está tentando mesclar, só que contra o Corinthians não tem como querer mesclar jogadores num jogo de tamanha importância. Se fosse para botar na balança, eu faria o seguinte:
Era força total contra o Corinthians e um time mesclado contra o Emelec em Guayaquil. Que a altitude vai ser bem baixa, né? Então, se comparar com Quito, com La Paz, vai ser uma altitude que acho que não vai sofrer danos, mas o que o Palmeiras é o desgaste da temporada com a viagem. Com certeza vai ser voo fretado direto para poder chegar direto em Guayaquil, o que é complicado, o que afeta o rendimento. E por outro lado, o Corinthians, no caso, se não vencer, torna-se obrigação de vencer o Boca, e se não vencer pode se complicar porque ainda carrega o peso da derrota, mesmo sendo que foi na Bolívia, perdeu por Always Ready, no caso, uma fraquíssima equipe boliviana. Mesmo sendo na Bolívia, o Corinthians, pelo time que tem, tinha que ter ganho. O que mais afetou o Corinthians foi o que? Foi ter perdido uma equipe tão fraca e não ter jogado nada. Quer dizer, o Corinthians nem flertou que foi por um detalhezinho que o Corinthians não ganhou. Não, o Corinthians não ganhou e mereceu não ganhar pelo que apresentou. Então torna-se obrigado, tem que ganhar do Boca. Aí trazendo isso para o jogo Palmeiras e Corinthians, o que vai acontecer? Principalmente focando um pouco mais no Corinthians, que a gente fala mais do Palmeiras, mas foca um pouco no Corinthians. É aquela coisa, a obrigação de ganhar do Palmeiras, porque não ganhou nenhum clássico ainda com o Vitor Pereira como técnico. Mas se o Corinthians focar tudo no Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras dá uma goleada ou ganha do Corinthians, o moral vai lá embaixo e não pode baixar tanto a cabeça porque já tem o Boca. Mas só que a cartada do Vitor Pereira, eu imagino que seria ou será o seguinte: força máxima contra o Palmeiras e tentar resolver logo. Muito do que o Palmeiras faz com o adversário, que é o tal do abafa e pra cima, eu penso que esse será o Corinthians, com força máxima. Vai, Roger Guedes, o William, Juliano, acho que não coloca ele como titular, mas um Paulinho, um Renato Augusto, como já tem Roger Guedes também, todo mundo tentar fazer aquela blitz e nessa, tentar arranjar um golzinho, arranjar 2 gols, para no intervalo durante a partida e começar tirando as grandes peças. Para quê? Para quem entrar, tentar suprir ou segurar o grande resultado que está na cabeça do Vitor Pereira. Para quê? Já preservar pensando no grande jogo contra o Boca. Porque eu acho totalmente insano, até impossível, pensar que o Corinthians vai com força total 90 minutos contra o Palmeiras e força total 90 minutos contra o Boca. Não dá. Esse time do Corinthians não dá para jogar tão ligado, tão incisivo. Então vai com força máxima naquela também. O Corinthians que vai força máxima para tentar fazer algo até os 45 minutos iniciais. Se não der, aí complica. Já complica, sempre pensando no quê? Na partida contra o Boca. Tem o Palmeiras, mas não tem como não pensar no Boca Juniors. Então é isso, o Corinthians é praticamente uma cartada na manga que o Vitor Pereira tem. É chegar e poder matar o Palmeiras. É aquela coisa, não posso ficar demorando muito. Porque o cozinhar o galo, no caso, pode favorecer o Palmeiras, que está com desgaste, está com a sequência tão massiva de jogos, e jogos intensos e importantes, mas o Palmeiras, se for levando no banho-maria, pega o nervosismo, joga no colo do Corinthians. O Palmeiras, com trocas rápidas de bola, pode já fazer 1, pode fazer 2, pode fazer 3. Eu penso no Palmeiras o seguinte: o time que tem a força máxima que tem, se fizer a blitz, o que fez contra o Flamengo no início, ou fazendo o que fez contra o São Paulo, que não deixou o São Paulo respirar. Muita gente depreciou o São Paulo contra o Palmeiras. O Palmeiras só enfiou 4 porque o São Paulo é ruim. Não somente. O São Paulo ficou devendo muito, mas o Palmeiras foi intenso. Para mim foi a melhor partida do ano do Palmeiras. Não deixar o adversário forte ou fraco, não deixou respirar. Por São Paulo ter jogado tão mal, é porque foi o Palmeiras que jogou muito bem. Tem que pensar isso. Muita gente que é contra o Palmeiras não quer admitir isso. Mas é importante você saber que para um time jogar mal é porque o outro está bem. É impossível o time ser tão horrível assim, né? Então, trazendo pro Palmeiras, eu falei do Corinthians, né, com a importância, sempre focando no Boca,
não tem como não deixar de focar. Mesmo o jogo sendo importante, o Palmeiras e o Corinthians, mas a situação corintiana na Libertadores está prestes a virar o turno na fase de grupos e tem que vencer. Tendo em casa, para mim é assim, Libertadores pode ser contra um Boca Juniors, pode ser contra um River Plate. Jogo em casa tem que ganhar. Para mim, quem quer classificar, no mínimo 9 pontos tem que estar. Tanto no grupo do Palmeiras, que é um grupo fraco, para mim tem que ganhar as 6 partidas. As 6. Então, se vira o Palmeiras, como vai conseguir ou não vai conseguir. É até permissível, vamos supor, um empate contra o Emelec, tudo bem, porque o Palmeiras já ganhou as outras duas. O Corinthians já não pode ter esse luxo. Perdeu com o Always Ready, que é uma equipe fraquíssima. Tem que ganhar do Boca. Aquela coisa, se perder uma, tem que ganhar outra. Ah, mas contra o Boca é difícil. Mesmo não sendo o grande Boca dos anos 2000. Mas tem que ganhar. Você perdeu com um time fraco, tem que ganhar do forte. Ou do pseudo forte. Focando um pouco nas armas. Acho que nas armas de cada time. O Palmeiras, como eu sempre cito quando eu quero falar do time do Palmeiras, eu cito o quê? Aquele Palmeiras de... A espinha dorsal, o esqueleto da equipe do Palmeiras. Jogadores que não podem faltar. O Palmeiras quiser ser protagonista. Começa do goleiro até o atacante. O Palmeiras o que não pode faltar seria o Everton, super importante. Gustavo Gomes. Você vai para o meio de campo. Um Danilo. Tem o Rafael Veiga. Sem ele o meio de campo não flui. O Palmeiras cai bastante de rendimento sem Rafael Veiga, inspirado, né? E aí na frente Dudu, principalmente esse. Então vamos lá, o Everton, Gustavo Gomes, Danilo, Rafael Veiga, Dudu. Dos 11, 5. Esses 5, Palmeiras tipo assim, pode fazer ou colocar outros, mas esses 5 tem que estar em campo. E esses 5 estando em campo, estando inspirado, o Palmeiras é largamente favorito. Pode ser contra um Corinthians, contra um Flamengo. Um Flamengo e um Atlético Mineiro eu creio que não, porque são equipes de níveis parecidos. Mesmo o Palmeiras com esses 5 jogadores que eu citei, que são iluminados, porque quando bate em equipe forte com equipe forte, tende a ficar empate, como ficou o Palmeiras e Flamengo. Mas contra um Corinthians o Palmeiras torna-se favorito. Contra um São Paulo é favorito. Esses 5 jogando muito bem. Então eu acho que se o Palmeiras focar muito naquela coisa do jogar o nervoso no Corinthians, mesmo o Palmeiras estando com a carga psicológica e mental um pouco pesada, porque na obrigação de ganhar do Corinthians. Porque não seria nada mal ter uma semana empatar com o Flamengo e empatar com o Corinthians. Mas o Palmeiras tem que ganhar a obrigação, porque o Palmeiras já vai para o 4º jogo no campeonato, com a rodada antecipada do Flamengo, e o Palmeiras não ganhou. Então 3 jogos o Palmeiras já fez no Brasileirão, 2 empates e uma derrota. Um time que é favorito ao título como o Palmeiras que tem esse estigma de entrar favorito nas competições, tem que vencer. Agora tornou-se obrigação ganhar do Corinthians. Então essas são as armas do Palmeiras. Já o Corinthians, que eu cito o Corinthians para ser as armas do Corinthians, quem são aqueles, tipo, a espinha dorsal, na minha visão, do Corinthians. Eu citei os do Palmeiras, os 5 importantes. Vou citar alguém que eu acho importante no Corinthians. Cássio, em clássico, ele cresce muito. Lateral direita, não tem como não citar, mesmo eu gostando muito do Marcos Rocha, mas Fagner é super importante na equipe corintiana. A dupla de zaga, pode colocar uma molecada da base, ou um João Vitor, colocando um Raul também, que os dois já passaram há tempos. O Gil para mim, ele é banco, se quiser continuar no Corinthians, mas com um salário tão grande, tão pesado, será que ele se contentaria? Seria financeiramente proveitoso para o Corinthians, ou rentável, deixar um cara com um salário tão pesado no banco? Porque futebol, o Gil não está rendendo. Aí chega mais pra frente, você tem, do meio para frente, já citando os jogadores que chegam e resolvem, um Renato Augusto, um Paulinho, tem Giuliano que sempre entra do banco para o time titular, dá trabalho, um Roger Guedes, tá? Aí nisso pode entrar um Mosquito, pode entrar um GP, pode... jogadores que entram para poder dar mais corpo ao time do Corinthians, porque todos esses jogadores que eu citei no Corinthians, eles vão cansar. Você deixar... uma coisa que o Corinthians não é um time pegador, é um time... tanto que é um time cascudo, tanto que na hora de marcar, o Corinthians sofre, porque Fagner é o mais visado para isso. Ele não tem cacuete de marcador, e como um cara que não sabe marcar,
quando vai chegar junto, o que que faz? Faz falta. Então, acho por isso que o Fagner tem aquele estigma de um cara violento, porque ele não tem cacuete, ele é um bom ala. Do meio para frente ele ataca muito bem. É a válvula de escape da equipe corintiana, é o Fagner. Mas quando ele tem que defender, ele não tem cacuete nenhum. Ele é um bom ala, ele é um péssimo lateral, com as obrigações defensivas. E nisso ele faz falta, ele chega atrasado. Beira até a deslealdade também. Um clássico quando tinha Felipe Melo e Fagner também, saía literalmente muita faísca. Mas bola lá na frente. Acho que as armas corintianas é o que, quando chega no Roger Guedes, principalmente o corintiano com nível europeu, o William. Que, quando eu falo do Fagner, que é a válvula de escape, o William então não se fala. O William, ele é vital para qualquer... Se o Corinthians quiser ter a vitória, sair vitorioso, que é importante, sair vitorioso do derby, é o que? É ter um William iluminado, que ele fura as linhas. Se eu for fazer um espelho com a equipe do Palmeiras, o William, ele é o Dudu do Palmeiras. Cada um fosse bater um de frente com o outro. Porque o jogo está apertado, toca a bola nele. Aí a bola vai. E aí, no caso tem que ter uma equipe qualificada para quê? Para ele rolar a bola ou fazer 1-2 com alguém. O Dudu tem um Zé Rafael, o Dudu tem um Rafael Veiga. Tem jogadores mais qualificados. Fica meio complicado, tanto o William ficar dependendo muito de Roger Guedes. Por mais que o Roger Guedes faça gol em clássico, pode fazer até o gol da vitória. Por que não? Como já fez em derbys passados. Mas eu não vejo esse Roger Guedes um cara constante, como no caso um Rafael Veiga, que bota a bola no braço e chama a responsabilidade. Eu vejo o Roger Guedes, desde a época quando era do Palmeiras, jogador vagalume, apaga, acende, apaga e acende. Por quê? Ele não é um jogador constante, ele é um jogador que some. Ele vive de momentos. Eu não sei se o corintiano é grato com isso, se o corintiano está feliz com isso. É óbvio que se fizer o gol da vitória, o corintiano vai adorar. Mas se não seria melhor ter um Roger Guedes, pelo tanto que ele ganha, ser um pouco mais constante? Não viver de golzinhos, aí passa 2, 3 sem participar. Então a gente tentar não julgar pelo momento, ou por alguns momentos, mas no caso julgar o jogador pela constância dele. Eu falo com segurança, um Dudu, um Rafael Veiga, um Danilo, um Gustavo Gomes. Eu nem citei quando eu falei do jogo dos jogadores do Palmeiras, um Gustavo Gomes. Ele é vital. Ele consegue segurar o ímpeto corintiano, o Everton no gol. Esses são jogadores constantes, são bons constantemente. Agora pega um time do Corinthians. O William, ele tem que estar inspirado, ele não é um jogador constante. Paulinho também, Giuliano, Renato Augusto. O mais constante é o Renato Augusto, só que ele é velocidade zero. Então ele tem que estar um time mais ágil para ele, só ele fazer a bola correr, para a molecada poder correr. Então o Corinthians tão velho assim e cansado pode ser prejudicial. Tem que ter um Renato Augusto, a cabeça pensante, para distribuir muita bola para a molecada. Mas tem que ser uma molecada viva, uma molecada que olhe para o Renato Augusto com respeito. Ele vai dar a bola em mim e eu vou resolver. Eu não consigo ver isso no time do Corinthians. Mas foi isso, a análise foi essa. Agora falando a melhor parte, já indo para a parte final, é a parte do torcedor. A expectativa que eu tenho é de bom jogo, sim, pela obrigação dos dois. Não vejo jogo amarrado, uma partida chata. Não vejo. Eu vejo como uma partida vibrante, como foi, e até mentalmente intensa, como foi o Palmeiras e São Paulo. Que o Palmeiras fez aqui o jogo se tornar fácil, né? Que olha, não foi 4-0, foi um massacre, porque o Palmeiras jogou para isso. Ou também o São Paulo também não jogou para isso, então combinou no que? Um time fraco, desmotivado e forte, com vontade, 4-0. Opa, podemos ter um jogo igual um Flamengo e Palmeiras, não houve gols, mas houve muitas oportunidades, muitas chances de gols. Então eu tô bem esperançoso que o Palmeiras saia assim vencedor. Vou para chutar palpite, Palmeiras 2-0. Plenamente e somente palpite. Porque eu confio no time que eu torço, sim. Muito baseado em torcida, mas também em convicção, que bola por bola, se nenhuma coisa extra acontecer, participação,
indevidas, sabemos o que estou falando, o Palmeiras é largamente favorito, mesmo o Corinthians sendo líder, mesmo o Palmeiras não tendo vencido no Brasileiro. Mas o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, é o líder no geral da competição, mas não estão no Libertadores, estão no Brasileirão. Então cada um quer puxar a sardinha um pouquinho para o seu. Quem é que vai começar a soltar os jogadores primeiros? Imaginando que todo mundo está com o time titular. Quem vai começar a tirar as peças? Vou preservar um Roger Guedes, um Dudu, um Danilo. Isso na visão do Abel, na visão do Vitor Pereira. Que hora que ele vai começar a tirar Roger Guedes, Paulinho, Renato Augusto? E quem vai entrar? Vai suprir? Então é esse ponto. Então eu acho que quando começa a haver trocas, o Corinthians vai sentir mais. Então o Corinthians vai começar a trocar quando estiver com o jogo resolvido. Se estiver resolvido. Se não tiver e obrigatoriamente começar a trocar, então não vejo com bons olhos a situação do Corinthians. Então muito pelo ceticismo, pela situação, no caso, porque quando o Palmeiras troca, o nível do Palmeiras não cai tanto. Cai, não é a mesma coisa que o time titular, mas o do Corinthians cai mais. Então o Corinthians só vai ser benéfico às trocas de jogadores, às substituições, se a equipe tiver ganho de 1 a 0, de 2, e no caso quem entrar der conta. Ou pelo menos mesclar, não tirar todo mundo, mas pelo menos mesclar um pouco. Então é isso. Então o vídeo pré-jogo foi esse, do Derby 374. Daqui a pouco vamos chegar a 400 clássicos. Palmeiras está 2 vitórias na frente. Então o Corinthians o Corinthians só passou na história, acho uma ou 2 vezes em toda a história do clássico, desde o começo do século passado que tem esse clássico. O Corinthians só passou, acho que foi 1 ou 2 vezes. O Palmeiras sempre foi o pai da situação. O Palmeiras, quem mandou foi o Palmeiras. Que assim continue. Meu palpite 2 a 0, torcer para que aconteça. Foi 1 a 0 também, 3 pontos para casa, tá bom do mesmo jeito. Então vamos torcer que o Palmeiras possa fazer um grande jogo, que o Corinthians também seja um adversário à altura, e mesmo estando com a cabeça no derby, o pensamento, principalmente com o corintiano, vai estar na Libertadores, porque vão ser 2 grandes jogos. O Palmeiras pode já sacramentar a classificação contra o Emelec. O Corinthians vai jogar a vida, mais do que a vida, contra o Boca. Mas o que vai acontecer em Barueri vai dizer muito do que pode acontecer na terça com o Corinthians, na quarta com o Palmeiras.